Muito boa tarde para todos. Para aqueles que nos acompanham aqui no estado da Califórnia, ainda é tarde, o sol ainda está fora. Para aqueles que nos acompanham, portanto, na outra parte dos Estados Unidos da América, aqueles que nos acompanham na costa leste dos Estados Unidos da América, ou na costa leste também do Canadá, já é, obviamente, boa noite, uma vez que já ultrapassam as 8 da noite. E para aquelas almas gentis e generosas que, porventura, estejam-nos a acompanhar no arquipélago dos Açores, onde são 24 horas, meia-noite. Portanto, boa noite para todos, e para aqueles também que nos acompanham no Brasil e em outras partes do mundo de língua portuguesa. Temos connosco o nosso convidado para este painel. Este painel, portanto, do Congresso da Luz American Education Foundation. É o 48º Congresso da Luz American Education Foundation. Eu era muito novo quando o Congresso começou, portanto, mas o nosso convidado ainda, portanto, não tinha nascido. Portanto, para vos dizer que quando as pessoas dizem que isto é só velhos nos congressos e nas painéis, não é verdade. Este é um jovem mais novo do que um congresso que tem 48 anos. Portanto, Raízes e Rotas, a diáspora açoriana na Califórnia. Temos também connosco José Luís da Silva, que é, portanto, o co-chair deste congresso e é, obviamente, professor que toda a gente conhece aqui na Califórnia. Mas o nosso convidado, Zeto Carvalho, tem funções, portanto, que toda a gente sabe, numa famosa linha aérea portuguesa, açoriana, mas nós não vamos falar, obviamente, sobre o seu trabalho profissional. Convidamo-lo como conselheiro da diáspora açoriana para termos, de facto, uma reflexão sobre a diáspora e ao mesmo tempo uma reflexão sobre o Conselho. Zeto, muito boa tarde, bem-vindo, grato pelo teu tempo. Boa tarde, Sr. Diniz, boa tarde, Sr. José Luís, e boa tarde a todos que nos ouvem e veem. Obrigado pelo convite. E- Muito gosto, gosto é tudo nosso. Vamos começar pelo princípio. É sempre um bom lugar para se começar as coisas. O que é, se nos podes explicar, o que é o Conselho da Diáspora Açoriana? Ora, muito bem, o Conselho da Diáspora Açoriana é um conselho que contém 19 conselheiros ehm, espalhados pelo mundo inteiro e com maior expressão, onde tem mais açorianos, onde existe mais a maior concentração. Portanto, eu sou conselheiro da diáspora na Califórnia, da diáspora açoriana da Califórnia, e, e foi decidido dividir os 19 conselheiros em grupos de trabalho que fazia sentido. Portanto, nós conselheiros dos Estados Unidos, somos nós, mais o conselheiro da Bermuda, portanto, fazemos parte do número 2 do conselho. É um órgão apenas não tem poderes executivos, é apenas consultivo. E tentamos fazer e tentar criar aqui uma ponte entre a comunidade e a diáspora e o governo açoriano. Vamos falar precisamente, portanto, tu és o único conselheiro, há apenas um conselheiro pela Califórnia. E os outros Estados Unidos, onde é que estão? Existe eu, conselheiro na Califórnia, tenho um de Massachusetts, um de Rhode Island, um de Connecticut e dois para os restantes estados dos Estados Unidos da América. Muito bem, pois isso já é esse é um dos problemas. Aliás, convém dizer que este governo herdou este Conselho, mas também não mudou muito. Ou seja, quando digo este governo, desde pós-governação socialista. E uma das coisas que para mim é impensável, eu gostaria de saber, obviamente, como membro, a tua opinião, é, portanto, Massachusetts, que tem cerca de 290 mil pessoas de origem portuguesa, e segundo as melhores expectativas, cerca de 80% são dos Açores, 20% de Portugal continental e da Madeira. Portanto, eu não sou muito bom em matemática, mas isso quer dizer que, no máximo, açorianos 220 mil, 230.
Rhode Island tem menos de 100 mil portugueses, não é, mas é também um estado com apenas 1 milhão de habitantes, pouco mais, e portanto tem cerca de 80 mil, a mesma coisa, talvez 80% dos Açores, portanto, mais uma vez, 70 e tal mil, e tem um. A questão da Califórnia, com 350 mil, 95% pelo menos dos Açores, e temos apenas um. No Conselho tem-se falado em, uma vez que este Conselho termina para o ano que vem, tem-se falado em rever esta situação ou não? Uh, não, foi falado uma vez, mas por enquanto não há solução. É de facto, temos que ver para além do número grande de açorianos, porque, como o senhor disse muito bem, 95% dos 350 mil, portanto, se vamos ser modestos e dizer pelo menos 320 mil são açorianos, ou seja, temos o dobro, quase o dobro da população dos Açores neste momento na Califórnia, e para além de terem muitos, o estado é enorme. É um dos maiores estados dos Estados Unidos, portanto, para conseguir chegar a tudo e a todos é difícil, muito difícil. Portanto, dois conselheiros na Califórnia seria o ideal. Claro, dividir o Estado a meio, e, portanto, ter, digamos que Fresno Sul e Fresno Norte, mais ou menos, não é? Ahm, ahm, como, Porquê que concorreste para o que é que te levou a concorrer para o Conselho de Diáspora Açoriana, e quais eram as tuas expectativas, sobre o mesmo, quando concorreste, Zé? Bem, Sr. Denis, quando eu concorri, eu ao princípio nem estava a pensar em concorrer, não é? E depois o que me fez a concorrer foi a minha ligação com a comunidade aqui. Como disse bem no início, o meu trabalho profissional fez com que eu contatasse com quase todos os imigrantes e todos os descendentes de imigrantes aqui na Califórnia e não só. Portanto, a minha ligação com a comunidade ficou de tal maneira forte, digamos assim, que eu achei que seria uma boa opção eu concorrer, tendo em conta que conheço as dificuldades todas que existem aqui, que os imigrantes comunicam quando falam comigo, e eu pensei que seria a pessoa ideal também para levar depois para o governo dos Açores. Claro. Há uma outra coisa que voltar só um bocadinho à questão da divisão. Portanto, é um da Califórnia, é um de Connecticut, é um de Rhode Island, é um de Massachusetts, e depois são dois pelo resto dos outros estados. Mas a divisão está tão mal feita que os dois eleitos pelos outros estados são da mesma cidade e talvez até do mesmo bairro. Portanto, são duas pessoas numa cidade, Newark, na zona de Newark, pode ser Elizabeth, não sei bem, mas pronto, na zona de Newark, Elizabeth, em Massachusetts, que representam os outros 46 estados. E eu já na altura tinha dito ao antigo governo dos Açores que era impensável. Dividam pelo menos isso com, portanto, há um para representar os estados do Norte, digamos assim, e outra pessoa para representar os estados do Sul, não é? Pelo menos dividir isso, com exceção da Califórnia aliás, isso deveria ser revisto porque o novo recenseamento de 2020 mostra-nos uma grande subida, quase 100 mil pessoas já, na Flórida, e dos quais mais de 30% são de origem dos Açores. Portanto, a Flórida quase que terá, portanto, em pouco tempo, talvez, quase tantos portugueses, açorianos, como Connecticut e, uh, e New Jersey. Mas, como tu dizes, não há, pelo menos neste momento, planos para se modificar isto, não é? Não, não há. Aliás, mencionou muito bem. Eu até penso que a Flórida daqui a dias terá mesmo um conselheiro e no lugar de ter dois para os restantes estados, basta só ter um. Não sei, não faço ideia. Poderá ser uma solução ou não. Não sei se podem aumentar ou não. Foi na altura que foi criado o conselho, como disse, do governo anterior. Pensaram desta forma que se estaria bem dividido, mas penso que não. Exato, e até porque não ouviram a diáspora, que isso é sempre um problema. Portanto,
O Conselho é eleito por 4 anos, há duas reuniões presenciais e duas virtuais, não é? As duas presenciais já aconteceram. Sim, senhor. Portanto, nós tomamos posse em maio, na altura do Covid ainda. Portanto, a primeira reunião foi virtual, tomada de posse e tudo. Não conseguimos, não pudemos deslocar para ir aos Açores fazer tomada de posse. Depois, no segundo ano, houve, portanto, em 22, houve a primeira reunião presencial e este ano, em maio, houve a segunda reunião presencial. Depois, isto é ano sim, ano não, não é? Depois, entre os outros anos, foi virtual, tendo sempre a opção de, se acharmos necessário reunir mais uma vez, será sempre virtual. Claro. Ahm, Como é que tem sido a tua experiência com o Conselho e estas reuniões? As especificidades da Califórnia são muito diferentes das especificidades do Canadá, da Costa Leste, mas com algumas semelhanças, mas muito diferentes das especificidades, por exemplo, do Brasil ou da Bermuda, ou até mesmo que há um ou dois representantes, penso eu, na Europa, não é? Pelo menos um. Portanto, exatamente, é um, de Oslo. Como é que tem sido a tua experiência e tem-se debatido alguns assuntos a sério? Eu estive no Conselho das Comunidades Portuguesas durante 4 anos e fiquei desiludido ao fim do primeiro plenário, nunca mais regressei, porque aquilo era praticamente um jogo de interesses que não interessavam, no fundo, a comunidade. Será diferente no Conselho da Diáspora açoriana? Mais ou menos. Portanto, na realidade, existem muitos pontos que são exatamente iguais, muitas necessidades ou muitas dificuldades que são exatamente iguais pela comunidade toda nos Estados Unidos da América e também alguns semelhantes a nível do Canadá também. Mas nos Estados Unidos, sim, quando reuníamos, porque nós, conselheiros dos Estados Unidos, reunimos uma vez por mês e quando falamos, as necessidades acabam quase por colmatar uma com a outra e idênticas. Mas é óbvio que a gente, com uma comunidade muito superior, com uma atividade muito superior a qualquer outra no mundo inteiro, penso que a Califórnia, neste momento, é a comunidade mais ativa, a comunidade açoriana mais ativa no mundo, com tudo o que a gente faz aqui, e é isto que eu transmito na, no Conselho da Diáspora, nas reuniões, é que a atividade que existe aqui ainda são atividades de algumas primeira geração ainda e segunda e alguma terceira, mas se não houver, uh, digamos, uma atenção mais redobrada, isto pode ter um caminho mais curto do que a gente pensa. E aí vamos se tornar como outras comunidades no resto do mundo que estão baseadas numa festividade por ano para manter aquilo. O nosso amigo e o meu colega José Luís da Silva também está aqui connosco, neste ponto que o Zé te tocou, Zé Luís, como é que tu vês, quer dizer, de facto, ainda somos uma comunidade muito ativa, ainda, aliás, o nosso amigo José Árvore da Tribuna Portuguesa fala em 115 festas, eu acho que já são 300 e tal, se a gente adicionar os jantares de caranguejo e de chapinos e os jantares do Benfica todas as semanas, para além das outras coisas, eu acho que são de facto centenas de acontecimentos que ainda se fazem na Califórnia. Mas, José Luís, como é que tu vês de facto o que o Zé está, portanto, digamos que alertar o governo dos Açores, neste caso, para uma comunidade que fica mais americana, nós já temos tido várias conversas sobre isso, fica mais americana com cada dia que se passa, porque quando morre o avô ou a avó,
muitas vezes já não se fala a língua portuguesa a partir da morte do avô ou da avó, e depois também as pessoas já estão em outras áreas diferentes, que nós já falamos, portanto, disso. Ou seja, a Califórnia, neste momento, segundo o recenseamento de 2020, temos açorianos em 501 cidades. E atenção, e não são um nem dois, não se contou, foi um trabalho que fizemos com a Dulce Scott e estamos a falar sobre isso. Portanto, estamos a falar com cidades que podem ter, não são muitas pessoas, mas podem ter 150, 200 portugueses. Atenção, há freguesias nos Açores que não têm 200 pessoas. Portanto, são cidades que numericamente podem não representar muitas pessoas, 150 ou 200 pessoas de origem açoriana numa cidade da América, com 100 mil habitantes, mas em termos de freguesias dos Açores, é quase como uma freguesia. E, portanto, e não era o caso quando tu e eu para aqui viemos, quer dizer, as pessoas estavam concentradas ou em Tolar, ou em São José, ou em Melpita, quer dizer, havia assim umas cidades e agora estão todas, aliás, as nossas famílias, a minha, por exemplo, é um caso desses, não é? Os meus filhos não vivem numa comunidade tradicional, vivem em outras cidades. Como é que tu vês isto para depois continuares com este diálogo com o Zé? Sim, se vocês dão licença, eu gostava de levar a conversa para uma mais específica. Eu gostava de saber quais são os tópicos que de facto são debatidos nessas reuniões que vocês têm. E, e também uma pergunta em geral, quer dizer, que seria o que é que podemos e devemos esperar do governo dos Açores através desse mecanismo, e o outro lado também, que é o que é que o governo dos Açores pode e deve esperar de nós. Gostava de saber, Zé, se pudesse falar um pouquinho sobre isso, as áreas que acha que são as mais importantes e que vocês debatem, que é para nós vermos até que ponto, é porque nós não podemos esperar que o governo dos Açores venha resolver os nossos problemas, nem venha liderar a nossa comunidade, porque nós é que temos esse dever, não é o governo dos Açores. Mas quais são as áreas mais específicas que vocês falam quando se reúne a nível da América do Norte e mesmo a nível global? Nós falamos um pouco de tudo sobre os problemas que a comunidade tem ou que enfrenta ou que nós achamos que seja. Um dos problemas que eu levo sempre para a mesa é, de facto, a língua, tentar manter a língua, tentar manter o português nas escolas, principalmente, tentar ver se conseguimos manter a nossa origem acesa, não é? Viva, porque a partir do momento que a língua desaparecer, a partir do momento que o português deixar de ser falado na América, esqueçam, acabou a comunidade. Vai haver um trisneto, um quadrisneto diz, o meu bisavô era açoriano, ponto. E deixa de haver até a ligação entre os Estados Unidos, a diáspora e os Açores em si. Portanto, leve sempre essa preocupação para lá, entre outras. Por exemplo, esta última reunião foi apresentado painéis, como, por exemplo, nós tivemos reuniões, dentro da reunião, todos os conselheiros, a gente teve reuniões com o cônsul dos Estados Unidos na América nos Açores, que explicou também como é que estava lá a funcionar, e a senhora, excelente pessoa, ofereceu-se e disponibilizou-se para tudo o que nós necessitássemos. Também tivemos uma reunião com o vice-reitor da Universidade dos Açores, o professor Dr. Francisco Martins, também, outra vez, sobre a possível intercâmbio escolares a nível universitário, que seria interessante e que até já acontece com Fresno, como todos nós sabemos. Também tivemos outra reunião com o presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores. Portanto, isto são debates que ocorrem lá, que o governo acha que essas entidades são as mais de interesse para as comunidades também. Também tivemos aqui outro painel, só para informar o Sr. José Luís, por exemplo, tivemos também reunião com o Presidente do Conselho Económico e Social dos Açores e com a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores.
com o presidente da Federação Agrícola dos Açores, que até para mim foi muito interessante, porque, como sabem, a agricultura na Califórnia é muito forte e até deixei o convite para ele se deslocar cá, porque falamos sobre ideias muito interessantes. Depois também tivemos com o diretor da RTP Açores, com o, o CEO da Visit Açores e com o administrador da Azores Airlines. Portanto, são todos, é preparado um painel, um debate de, com entidades, neste caso as pessoas que representam essas entidades, que o governo acha que é de melhor interesse para ambos os lados, não é? E tentamos focar e tentamos esmiuçar o máximo possível dessas pessoas e fazer perceber que, e como disse muito bem, nós não temos que ir lá pedir nenhum apoio ao governo, mas se for para apresentar projetos ou para lançar projetos, necessitamos talvez logístico ou na parte logística talvez, mas tudo o que for de trabalho e financeiro nós conseguimos fazer através da diáspora. E é aí que tem que haver maior, na minha opinião, tem que haver uma maior força, uma maior vontade e não é só de um lado, tem que ser ambos os lados. Só para adicionar uma coisa, já siga essa questão do papel do governo dos Açores na educação, no ensino português aqui na Califórnia, já desde os anos 70, e nós temos tido muita sorte com os diretores os diretores para as comunidades, desde o Sr. Duarte Mendes, Alzira Silva, todos eles até agora não têm razão de queixa, ótimas pessoas, muito eficientes. Claro que os orçamentos, o problema é o orçamento, as coisas estão mais apertadas da questão orçamentária, e é claro, nós não podemos esperar dos Açores o mesmo tipo de apoio que tínhamos na questão do ensino português. Mas há de haver coisas que até podem não custar assim tanto dinheiro, uma questão só de reorganizar a questão através da tecnologia que existe hoje em dia, para dar um apoio mais ativo, uma permanência mais forte dos Açores no ensino de português na Califórnia, que eu acho que é uma coisa que já foi muito forte aqui e que agora, por várias razões, não é culpa de ninguém, não estou a criticar ninguém, mas por razões orçamentais e tal, está muito mais, está a desaparecer, já há algum tempo, isto era agora, gradualmente. A questão interessante seria o que é que podemos fazer para fomentar outra vez o interesse dos Açores para o apoio ao ensino da língua, da cultura, a todos os níveis, escolas públicas, escolas comunitárias, universitárias, tudo isso. Mas é um desafio. O que é que se pode fazer com aquilo que temos, que sabemos que é limitado agora? Sim, é metade. Posso até dar um exemplo, uma coisa que eu achei que é super simples, e que talvez fosse de algum interesse, não sei até se é ou não, mas quando falei com o seu diretor da RTP Açores, eu até mencionei porque é que todos nós aqui temos acesso aos canais portugueses, não é? Quase todos, como sabe. E eu até perguntei, não necessita de ser na hora nobre, porque nós também fazemos uma diferença de 7 horas deles, mas naquela repetição, durante a noite deles, que é a nossa tarde, os programas educacionais e os telejornais, por que não ter legendas em inglês? Para quando uma pessoa que está ao nosso lado, um filho ou um neto que já não fala o português, ao menos está a ver as notícias e consegue acompanhar. Uma ideia, não sei até que ponto é que possa ser funcional ou não, mas os custos são irrisórios, porque hoje em dia qualquer máquina traduz e vemos no Facebook e tudo mais aqueles tradutores, até penso que o Sr. Denis já usou isso uma ou duas vezes, portanto estamos a falar de coisas simples, ideias que podem ser funcionais ou não, mas também o pequeno ou quase nulo investimento justifica-se uma tentativa, não é? Outro exemplo que mencionei lá, por exemplo, foi, e sei que já foi feito, mas não sei se foi nas mesmas circunstâncias ou nas mesmas formas, mas aqueles campos de férias tem que haver mais, tem que haver com material didático português vindo dos Açores,
O governo a única coisa que tinha que fazer é isso e mandar talvez uma ação de formação uma ação de formadores, não é? A ação de formação de formadores para termos aqui pessoas com essa formação para poder fazer um campo de férias no verão, pegar aqui nas crianças americanas e ensinar a incutir a cultura. Não é que não esteja incutida que eles estão, mas e vê-se na convenção, por exemplo. Mas se existe já essa chama, porque é que a gente vai deixar apagar? Vamos mantê-la viva. E eu penso que um campo de férias no verão fazia todo o sentido, e não só um, se calhar, como a Califórnia é tão grande como já mencionamos, se calhar fazer 2 ou 3 espalhados aqui nas regiões com mais ênfase, e talvez fosse uma boa maneira de eles aprenderem alguma coisa, nem que seja outra vez a língua, que é o mais importante. Sim. Nós temos um campo de férias da Luso American Education Foundation Senhor. todos os anos numa universidade, mas seria interessante, eu gostei da sua ideia de usar a RTP Açores, porque eu acho que tanto a RTP Açores como a RTP Internacional, desculpa que eu diga, mas especialmente a RTP Internacional, tem programas que de facto não se coadunam com a nossa realidade. Não quero entrar em pormenores, mas seria muito interessante haver um pequeno segmento, um pequeno programa sobre a vida dos jovens, o dia a dia. Não é aquelas coisas mais quem é que ganha o campeonato, as coisas assim, mas dar uma ideia de como é viver os jovens, o que é que vivem nos Açores, a escola, reportagem sobre a escola, o dia escolar nos Açores, numa escola. Isso seria tão interessante para eles e nós aqui poderíamos utilizar isso nas aulas de português, por exemplo. Sim, sim, sim. Eu penso que existe uma mão cheia, pelo menos uma mão cheia de opções e de coisas, e outra vez, que não existe, ou que não é necessário um investimento rigoroso ou grande para poder acontecer. Basta um bocadinho de colaboração de ambas as partes e penso que se consegue fazer muito. Mas são tudo propostas, são tudo e continua propostas. Há aqui duas coisas. Na realidade, como o José Luís disse, o governo dos Açores não tem os orçamentos que haviam nos anos, portanto, 2000, aliás, já no fim do século XX. Houve um balúrdio de dinheiro que veio da Europa. E, portanto, esse balúrdio também foi para as comunidades, ou também foi. Portanto, chegaram a haver orçamentos, porque isto é público, não é? As pessoas podem ir, se quiserem se dar ao trabalho de pesquisar, podem ir, portanto, aos jornais oficiais e veem, quer dizer, as direções regionais das comunidades, e antes era o Gabinete de Imigração e Apoio às comunidades, e depois passou só para a Direção Regional das Comunidades. As direções tiveram 900 mil euros e 1 milhão, e 1 milhão e pouco. E, portanto, mas muitos anos 750 e 800 mil e 650 e 700. E, portanto, nós vemos agora que os orçamentos estão a 400 mil, 350 mil, 425, metade do que eram. Depois, quando se pega num orçamento de 400 mil ou 450 ou mesmo meio milhão, e se dá metade às casas dos Açores do mundo, a gente fica, portanto, com muito pouco para o resto das atividades. E nada contra, pelo contrário. Mas o papel das casas dos Açores, e eu queria também te perguntar essa realidade, se é falado primeiro no Conselho de Diáspora Açoriana, número um, e segundo, as casas dos Açores são diferentes. Por exemplo, não podemos comparar, e eu queria saber a tua opinião, Zé, e também a opinião do Zé Luís. As casas, não se podemos comparar a Casa dos Açores do Rio de Janeiro, essa nem se pode comparar, porque essa tem até infraestruturas, quer dizer, que mais nenhuma no mundo tem. Mas não se pode comparar a Casa dos Açores no sul do Brasil, ou no norte, ou no nordeste, ou em outras partes, com a Casa dos Açores da Califórnia de Real Mar. E porque nós estamos a comparar laranjas com maçãs, ou seja, a Casa dos Açores de muitas cidades no Brasil, não são todas, mas da vasta maioria, é o único polo da solidariedade que há naquela zona. Portanto, ela é, de facto, tudo para aquela zona, para uma cidade grande ou pequena, não é? E quando estamos a falar da Casa dos Açores do Rio de Janeiro, portanto, estamos a falar de uma Casa dos Açores de uma cidade de milhões de pessoas. A Casa dos Açores de Rio Mar está a competir com pelo menos 85 Irmandades do Espírito Santo.
E, portanto, não, na Califórnia, não podemos comparar as duas coisas. A mesma coisa na Nova Inglaterra. A Casa dos Açores de Nova Inglaterra está também a competir com 40, 50 organizações, no mínimo, no mínimo. Só em Massachusetts, não falando com o Rhode Island ao lado. Portanto, como é que tu vês esta realidade e como é que tu vês, de facto, se o Conselho da Diáspora Açoriana tem falado desta problemática, digamos assim, eu não digo isto de forma negativa, mas desta problemática de que as casas dos Açores são diferentes e na diáspora da América do Norte, não é só na Califórnia, não é só na Costa Leste, é no Canadá a mesma coisa. Se a Casa dos Açores de Toronto é uma organização, ou da província do Ontário é uma organização importante e mas há o Clube Angrense, o Clube Miquelense, o Clube Faialense, o Clube Graciosense, etc., que são clubes que têm uma história, até em muitos casos, como as nossas Irmandades do Espírito Santo, muito mais antigas do que as Casas dos Açores dos Estados Unidos da América, porque o fenómeno de Casas dos Açores é um fenómeno novo. A sociedade açoriana ou a sociedade miquelense há duas, uma açoriana e uma miquelense de Fall River, são muito mais antigas do que as Casas dos Açores, como as nossas festas do Espírito Santo. O que é que vocês têm falado sobre isso ou nem se chega a esse ponto? Não se chega bem porque o Conselho da Diáspora é o Conselho da Diáspora e depois também existe o Conselho da Casa dos Açores, que vai acontecer agora em outubro, no final de outubro ou novembro, não é? O Conselho Mundial das Casas dos Açores. Apesar das Casas dos Açores também serem uma embaixada dos Açores, não é? Pode-se considerar isso, mas na realidade, e falando aqui da nossa realidade, a Casa dos Açores da Califórnia, de Hilmar, neste caso, tem grandes dificuldades em competir contra, e como disse muito bem, contra no mínimo 80 festividades, não é? Porque 80 está sozinho, salões. 80 salões, as festividades são a triplicar. Porque há a de Espírito Santo e depois já há a de Padroeira do Salão, são duas em cada um, e depois já há uma matança, e depois já, como disse há pouco, e bem, portanto, é muito difícil manter as pessoas, porque existe também muita opção. Existe muita opção de escolha e as pessoas também decidem apoiar onde se encontram localizados, não é? E daí a tarefa da Casa dos Açores na Califórnia é muito mais difícil, muito, muito, muito mais difícil. E com o passar dos anos, estou aqui já há algum tempo, não é muito, mas já há algum tempo, notei e noto que a adesão está cada vez menor ou cada vez é mais difícil de se juntar pessoas e para fazer os cortejos e para fazer as preparações e a ajuda para até fazer acontecer todos os eventos que são proporcionados lá. Agora, no Conselho da Diáspora, nós falamos na Casa dos Açores também, mas eu tenho que dizer que eu fui um pouco, talvez, criticado, ou então não sei, mas eu tentei dispersar um pouco, porque o Conselho da Diáspora envolve tudo e não podemos focalizar só, ou focar só na Casa dos Açores. E achei que estava ali um ponto que quase que estava nisso e eu discordei. Portanto, temos que ver mais à frente só do que a Casa dos Açores, mas na realidade, sim, existe uma. Quando uma entidade está sozinha num local é muito fácil de se conseguir gerir ou fazer acontecer algum evento. Quando não estamos sozinhos, quando temos mais a competir, é muito difícil. Sim, aliás, há casas dos Açores, por exemplo, no Brasil, que podem fazer uma matança, nem mais ninguém vai fazer. A Casa dos Açores de Relmar faz uma matança, mas também Turlock faz, Modesto faz, Telar faz, São José faz. Portanto, tem dezenas, não é? De espaços iguais para essa competição. Achas que portanto, olhando ao Conselho de Diáspora Açoriana e olhando a essas reuniões que tiveram, por exemplo, como disseste, com várias entidades ligadas desde os municípios até à agricultura, aos transportes, etc., que nos Açores, na tua opinião,
e tu conheces os Açores muito além do Conselho da Diáspora, obviamente, há ou não, não só ao nível governamental, mas as outras entidades, há ou não o desejo de se ter uma relação mais ativa com a diáspora. E eu prefacio só dizendo, eu não acho que há. Eu acho que a diáspora está ainda. As relações com a diáspora ainda estão muito baseadas de família a família. As pessoas têm os primos, os irmãos, os tios, os avós, nos Estados Unidos ou vice-versa, ou amigos, não é? Institucionalmente, para além do governo e de alguma câmara que seja geminada com alguma cidade aqui, não se vê, de facto, na Universidade dos Açores, nas escolas secundárias da região, nos municípios, a minha perspectiva, e eu posso estar completamente errado, mas a minha perspectiva é que as pessoas ficam contentes com meia dúzia ou uma dúzia ou milhares de imigrantes durante as festas do Conselho e depois o resto vai à vida. Qual é a tua opinião? Achas que, na realidade, os Açores compreendem ou não a potencialidade que têm na diáspora, e não é só no imigrante, obviamente, mas naqueles de segundas e terceiras e quartas gerações que podem não falar português, mas que têm orgulho de serem ascendentes açorianos e que estão, portanto, desde o grande capital ao grande investimento, aos venture capitalists, ao ensino, portanto, nas escolas americanas. O José Luís tem um filho que é cientista, portanto, e tantos outros, que podiam, dentro do seu campo, ter uma maior ligação com os Açores. Como é que tu vês isto? Eu não vejo esse interesse do lado de lá. E já falei até, como se diz em inglês, until I'm blue in the face. É assim, infelizmente eu partilho da sua opinião. Não, eu tenho que ser sincero, eles veem o interesse, eles demonstram interesse. E por vezes tenho a sensação que o potencial é tão grande que se calhar não conseguem perceber o potencial que existe. Ok? É porque o potencial existe. Como acabou de dizer, o filho do Sr. José Luís é um cientista. Na parte científica já tínhamos até um elo de ligação, não é? Como temos exemplos no Bay Area, temos milhares de exemplos. Eu nem vou mencionar nomes porque até fica feio, não é? Na política, na educação, na ciência, na cultura, temos em todos na Califórnia pessoas colocadas que poderiam trazer enormes benefícios. Quando eu digo benefícios, atenção, pelo menos o know-how, não é? Ok? E criar laços, ligações para. Nós temos que ver uma coisa: os Açores são 200 mil habitantes, não é? 240, não é? Se não me engano, à volta disso. 44. Pronto. Somos uma região pequenina. Portanto, nós devíamos, como região, e da maneira que somos pequeninos, devíamos aproveitar, porque podíamos ser base de teste para mil e uma coisas que estão a acontecer no mundo. Porque é fácil de aceder e é fácil de reter depois os dados facilmente. Não tem que se deslocar de um lado para o outro, não tem que ir nos Estados Unidos para a gente se recolher dados de um exame qualquer, temos que ir a 13 estados buscar as coisas. Nos Açores está tudo lá, no mesmo lugar, no mesmo sítio. Portanto, eu penso que existe um potencial enorme de cooperação, digamos assim, no mínimo, e eu até penso que eles sabem, mas não agem, não há uma ação e tem que haver ação, porque se não formos nós a procurar, ninguém vai lá levar. A verdade é essa. Não gosto de dizer desta forma, mas a verdade é essa. Portanto, temos que ser nós a criar a oportunidade, temos que ser nós a procurá-la para ser nós a explorá-la com a ajuda. Pois, se eu posso acrescentar aqui uma coisa, eu lembro-me, falando dos anos 70, não é? Que os Açores estavam muito virados para nós, para as comunidades açorianas. Depois veio a Europa, veio aquele dinheiro todo. E os Açores virou-se para, como Portugal inteiro, para a Europa.
e esqueceu-se dos imigrantes. Não, não é completamente, continua a gente a fazer algum trabalho, mas seria muito interessante que repensassem essa estratégia, porque os Açores têm muito mais futuro, têm algum futuro ainda connosco aqui na América, e não uma coisa não quer dizer que tem que eliminar a outra. Acho que os Açores podem se virar para a Europa e para a América. Por exemplo, porque é que não há, falou-se aqui, vou lá um pouquinho sobre a questão da educação, das aulas, as aulas de inglês nos Açores. Não seria naturalíssimo que tivesse um intercâmbio com os alunos aqui que falam inglês, que é a língua deles aqui, e eles aprenderiam sobre o inglês aqui dos Estados Unidos, que é, ao fim e ao cabo, é a língua, a variedade dominante linguisticamente no mundo, e isso seria muito benéfico para eles. Não precisa se virar para a Europa. Eu sei que é muito bom, os programas têm, que há muito dinheiro ainda para essas coisas, e é ótimo e continua, mas há uma riqueza cultural linguística que os nossos jovens nos Açores poderiam beneficiar e os nossos aqui também. É uma questão de. E não é preciso gastar dinheiro nessa questão, é questão de organização, ter uma perspectiva, mas politicamente, eu acho que isso é importantíssimo. Os Açores têm que se virar mais para o oeste, não é? Historicamente, os Açores sempre ficaram virados para o oeste, mas podem dar para a Europa e para aqui, mas não é preciso eliminar um lado, e temos sido esquecidos. Eu concordo, eu concordo. Eu acho que sim, Sr. José Luís, e ainda acrescento, eu penso que a solução para este caso teria que passar pela criação de um, não sei, de um gabinete específico para isto. Tem que haver um grupo que trabalhe só neste sentido. E quando isto acontecer, aí sim, aí eu penso que vai haver uma solução, vai haver uma aproximação e vai haver um melhor aproveitamento e isto vai ter um. Eu penso que até o desenvolvimento vai ser exponencial. Isto vai ser bom para todos, para nós e para eles, não é? Como é óbvio, porque o interesse aqui e o que eu sempre mencionei nas reuniões é a gente manter. eh, este elo de ligação que ainda existe. Porque ele existe, muito forte na Califórnia ainda, em todos os lugares já é forte, como é óbvio, mas muito forte porque nós ainda temos uma imigração que aconteceu recentemente, não é? Já há algum tempo, mas ainda é recente, porque a imigração acabou. Aliás, eu até estou a ver agora é o contrário. Já alguns já voltarem para trás, não é? E se isso continuar assim, pá, esqueçam, porque não vão tirar proveito nenhum. Sim, eu penso, e queria também o comentário de vocês os dois. Eu penso, e aliás, o José Luís e eu já temos, já também temos falado disto, até nós os dois estarmos blue na face, não é? Também, mas na realidade é muito mais difícil resgatar a serenidade no Havaí, uma vez que a imigração estancou há 100 anos, há mais de 100 anos, há mais de 100 anos, e não se fez nada por ela durante muitos anos. Portanto, os governos dos Açores, depois da autonomia, tentaram fazer algumas coisas, não é? O Tom Amaral fez um trabalho extraordinário na ligação com o arquipélago do Havaí. Mas o problema é que elas estiveram mortas entre 1920 e 1974, durante, portanto, o período do salazarismo, da ditadura. E daí, portanto, que as ligações praticamente que morreram por esse motivo. Um, não deixemos é que a Califórnia seja o próximo Havaí. Ou seja, ainda estão vivas e pode-se fazer alguma coisa e pode-se chegar às segundas e às terceiras gerações que não falam português, mas que estão interessados em saberem mais sobre os Açores. E nós tivemos, como tu sabes, falaste, tivemos 4 alunos, aliás, um de origem portuguesa, o outro que parcialmente português, nem sabíamos, e 2 que não são, e estiveram, não falavam português, nenhum deles, a não ser uma das alunas de origem portuguesa, tinha algum conhecimento da língua portuguesa, pouco, e, e tiveram um mês de estágio na Quinta dos Açores, na Ilha Terceira, e não tiveram problema nenhum em entender-se com toda a gente. Apesar de me dizerem que, de facto, aquilo que eu lhes tinha dito é que toda a gente com mais ou menos 40 anos para baixo, digamos assim, 40 a 45, fala inglês. E a maioria das pessoas com mais de 50 anos nos Açores não fala inglês. E, portanto, quando eles tinham uma pessoa com 60 e tal anos a trabalharem com eles, obviamente que não, essa pessoa não comunicava. Quando tinham um jovem com 30 e tal, não havia problema nenhum. Portanto, eu penso que
o que eu gostaria de saber da vossa parte é, há coisas, eu concordo, há coisas que, quer dizer, pagar para. As nossas festas têm muito dinheiro, felizmente, não é? Mas, e não vamos pedir, como disse o José Luís, quer dizer, portanto, viramos para a Europa porque havia aquele dinheiro todo, não vamos também agora pedir, e aliás, ainda recentemente, numa outra crítica, mas fez uma parte interessante, um deputado da Assembleia Regional dos Açores falou que é perverso, e eu sempre pensei assim, que é perverso que uma região pobre esteja a dar dinheiro a um país rico. Portanto, na realidade é um bocadinho perverso. Porque é que a gente há de pagar para uma coisa que a gente aqui tem dinheiro para pagar por ela, não é? Se nós estivermos de facto interessados nela, temos esses fundos. O que muitas vezes não temos são fundos para coisas que na realidade a comunidade não está virada para isso, não é? Para as festas populares as pessoas podem trazer, aliás, tu sabes isso como na tua parte de profissão, melhor do que eu e o José Luís, ou seja, nunca talvez, como nos últimos 3 anos, eu diria nos últimos 3 anos depois da pandemia, ou nos últimos 2 anos, nunca tivemos tanta gente dos Açores, cantadores, portanto, de pop e cantadores no improviso e tudo, a visitarem as nossas festas, como nos últimos 2 anos, porque eu recordava-me que quem traziam cantadores antigamente era a festa da Nossa Senhora dos Milagres, e lá havia depois mais uma aqui e outra acolá. Há cantadores que estão aqui semana sim, semana não, durante o verão, e ainda bem. Há cantadores do improviso. Há cantadores de música pop, não é? Uns bons e outros que não prestam, como a gente sabe, mas estão aqui. Portanto, as festas têm dinheiro para isso. O que não temos dinheiro é para coisas um bocadinho mais ligadas ao ensino, para coisas mais ligadas, portanto, à tal tradução com as legendas em inglês, essas coisas todas. Portanto, o que eu gostaria de perguntar na realidade, essa consciência, vês essa consciência lá? A consciência de que há que salvaguardar a Califórnia e também Massachusetts e Rhode Island, quer queiram, quer não, mas há que salvaguardar a Califórnia, até porque a nossa imigração estancou há 40 anos, com algumas exceções, não é? Aqui e acolá, mas em termos numéricos foi de 1980, já muita gente não veio e toda a gente esperava que o abalo sísmico da terceira trouxesse uma avalanche de gente por aí abaixo, e foram poucas famílias que emigraram em comparação com os capelinhos e as outras crises sísmicas, e portanto estamos a falar há 40 anos que não há imigração em grande número para a Califórnia, e as coisas vão mudar daqui a pouco se nós não tivermos cuidado com elas. Eu perguntava-te se tu vês algum apetite para se pegar, como a gente diz na terceira, perdoa-me, José Luís, esta analogia aos touros, mas pegar o touro pelos cornos. Ou seja, vamos mesmo enfrentar esta realidade lá, ou não é esse apetite, a tua opinião? E também perguntava ao José Luís, depois de dares a tua opinião, a mesma coisa. Qual é a opinião do José Luís? Eu penso que as coisas às vezes corre muitíssimo bem, mas depois, quando há uma mudança de geração, eu não sei se esta moda de um cantador de improviso estar aqui semana sim, semana não, vai continuar daqui a 5 anos, quando já há pouca gente vão cantar para quem? A tua opinião eu sei que toquei em muitas coisas. Não, só para muito rapidamente aqui um pormenor. Há bem pouco tempo atrás dizia-se que a cantoria estava para a Rua das Amarguras, não é? E agora renasceu e tem cantadores novos, e ainda bem. Portanto, era uma das culturas que poderia estar em perigo e ela sobreviveu. Se calhar lá, sim, lá. Estou a Aqui dizer também está lá, aqui. daí termos esses cantadores todos a virem cá, que é gente nova, gente que cantam com outra emoção, com outras ideias, com outro atrevimento até, e as pessoas gostam disso. Portanto, só esta parte assim. E também quero mencionar uma coisa: de todas as ideias e de todas as propostas que são postas pelo menos pelo o grupo 2, que é os conselheiros da América e da Bermuda, nós nunca fomos com ideias a pedir investimento do governo. A gente o que propõe é sempre todas as ideias são execuíveis por nós cá, só necessitamos de apoio logístico ou
logístico ou didático ou de outra coisa qualquer que provenha do governo dos Açores. Nunca fomos lá pedir dinheiro a ninguém, graças a Deus. Mas isto tudo para dizer que é. Ai Jesus, como é que eu vou dizer isto? A Califórnia continua viva e eu fiz, ainda vou dizer o mesmo, não vou fazer o mesmo comentário que fiz na reunião porque acho que não foi bem aceito por alguns colegas homólogos, mas nós temos que aproveitar a Califórnia, que ainda está viva, que ainda está a acontecer, e como disse bem, temos pessoas que já não falam português, mas continuam a fazer isto. Mas nós estamos muito fechados ou muito focacionados para a parte de festa apenas. E, como disse muito bem, a gente tem que começar a virar um pouco também para a parte educacional, linguística, e trazer outro tipo de eventos cá, sem ser a cantoria, sem ser um rancho, sem ser uma chamarrita e sem ser um grupo que cante, um grupo qualquer, não é? Como disse, eu penso que temos que começar a trazer talvez pessoas que venham cá falar um pouco para palestras e talvez ações de formação. Eu penso que existe mil e uma coisa que, se algumas pessoas aqui se juntarem e tirarem ideias, a gente pode chegar a conclusões de fazer eventos muito giros, muito bons e com alguma parte educacional sem ser, e cultural, sem ser aquela parte profana. Estava-me a faltar a palavra. Portanto, aquela festa profana, só da festa da profana com a cerveja, e trazer uma parte mais educacional, mais cultural, que se calhar ia ajudar a desenvolver um pouco mais e a manter esta juventude que já não fala o português. Porque por enquanto isto está muito bom, mas um dia que acaba estes bailinhos e estas coisas, e não sei se eles vão continuar a fazer o que fazem, não é? Porque eu tenho medo que a única coisa que os traz aos eventos da comunidade seja única e exclusivamente a parte da dança e do folclore e da cantoria e isso tudo. A gastronomia. Perdão. E a gastronomia. E a gastronomia, sim, as sopas e as coisas todas, isso assim. E Para atenção, muita gente é o único, para muitos Açores descendentes de segundas e terceiras e quartas geração, ir a uma festa vê é comer a sopas. única oportunidade que eles têm de comer um tremoço, de beber uma Superboc, daquelas coisas que foram criados em crianças, Claro. ou eles a beberem cerveja, mas a verem os pais ou os avós, não é? Com aquela coisa. Portanto, porque a nossa cultura não está no mainstream americano. E, portanto, nós não podemos ir ao Save Mart, agora estou a fazer publicidade do Save Mart, ou uma loja qualquer, um supermercado qualquer, não podemos ir a um supermercado americano comprar termoço. Quer dizer, porque, aliás, ele é feito e é distribuído, mas aqui em Tolar há apenas um dos 9 supermercados que tem termoço, que tem produtos portugueses. E, portanto, cada vez mais, como os nossos produtos, para muitas pessoas, e depois as pessoas que vivem nessas outras cidades diferentes, a gastronomia, eu penso que a gastronomia ainda é, de facto, uma das coisas que leva muita gente à nossa festa. E sabe uma coisa? É mesmo para comprar as coisas, não é? Sim, e sabe uma coisa, Sunis? Eu até acho isso, e quando eu falo na festa, até se calhar um evento gastronómico seria de um grande interesse e muito bonito, por exemplo, não é? Mas não ser aquelas sopas, ser outra coisa, um prato específico de cada ilha, ou fazer um fim de semana de evento gastronómico, já sabe, não se pode fazer só num lugar, tem que ser em 2 ou 3, se calhar a gente tinha que dividir isto, um fim de semana em cada localidade, ou concentrado. Eu acho que era giro, porque vai trazer, vai continuar a trazer essas pessoas, vai manter as pessoas, e não podemos correr o risco de ser uma comunidade como existe noutros lugares no mundo, que
não vai para lá um português há 100 anos e tem, e tem se calhar uma casa dos Açores e tem isto e tem aquilo. E temos que ver uma coisa, todas estas, a gente falou há pouco e estou-me a dispersar agora um pouco, mas temos aqui já centenárias, temos aqui festas já centenárias, a Igreja das Cinco Chagas já é centenária e por aí fora. Portanto, isto não é uma coisa que começou ontem, isto é uma coisa que vem de muito tempo. E se vem de muito tempo, funcionou até agora. E para continuar a funcionar, tem que evoluir. Sem evolução, eu não vejo, se for para manter da maneira tradicional, 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 não sei se o futuro vai ser risonho. Não sei, não sei. Já, Luís, a tua opinião? Olha, É isto? muita coisa, muita coisa. É por aquilo, olha, voltando um pouco ao que estávamos a falar antes, por aquilo que eu tenho visto nos Açores, os jovens açorianos já não têm aquela ligação com a imigração como havia antigamente. E estou falando, quando nós temos agora aqui, na diáspora, muito mais gente, açorianos e açores-descendentes do que existe no arquipélago, faria sentido que o currículo das escolas açorianas refletisse isso. E não estou só a falar aqui da Califórnia, por exemplo, a enorme influência dos açorianos do sul do Brasil, por exemplo. Isso era uma coisa que devia dar orgulho aos jovens açorianos e quem está à frente da educação. Eu sei que é muito complicado modificar currículos, isso não é fácil, porque é um currículo nacional, mas, por exemplo, podia haver a inclusão de livros sobre as comunidades nas listas de leitura, podia haver nas bibliotecas a semana da diáspora, em que na biblioteca havia uma exposição e livros sobre isso, mas isso é muito raro ou inexistente. Quer dizer, nós aqui tentamos fazer muita coisa para ligar com os Açores, mas será que os Açores de hoje em dia se interessam, os jovens e quem está à frente das coisas lá, se interessa de facto por nós, pela diáspora? Não estou só falando aqui, aliás, sexta-feira vamos ter uma sessão muito interessante sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com o amigo Sérgio Ferreira, e a realidade é bastante diferente, mas é muitíssimo interessante saber como é que eles conseguiram manter ao longo dos séculos a serenidade que é muito forte. Maneira, porque é que nós nos importamos tanto com os Açores? E os Açores, oficialmente, no nível de escola e escolaridade, não, quase que para eles parece que não existimos. Por aquilo que eu vejo, posso estar enganado, mas eu não ouço assim, grandes programas de intercâmbio, mesmo para elas aprenderem inglês e para os nossos alunos aprenderem português. Toda essa questão poderia ser mais trabalhada e não é questão de gastar dinheiro, é questão de modificar um pouco a direção das coisas. Não, na realidade, aliás, eu queria só acrescentar, porque nós os três conhecemos quando o Rui Faria esteve na Associação dos Imigrantes, agora é a Andreia, com quem vamos conversar amanhã, mas o Rui fez um trabalho extraordinário, ou seja, fez uma exposição sobre os portugueses na América do Norte, no Canadá e nos Estados Unidos, e foi de escola em escola. E ele disse-nos isso há 2 anos aqui no Congresso da Luz American Education Foundation, 2022. Ele disse-nos que muitos jovens, na altura com 14, 15, 16 anos, não tinham qualquer ligação. Quer dizer, portanto, sabiam que do lado de minha mãe há um primo segundo, ou um primo terceiro que está para a América e tal, não sei o quê. Portanto, na realidade, quando não há a proximidade da família, que nos visita todos os anos, e isso cada vez acontece menos, porque as pessoas não vão lá particularmente aqueles que são de segunda e terceira geração. E essa mudança para a Europa, Zé Luís, que é totalmente correta, nós precisamos pôr a diáspora viva nas escolas, no ensino. A diáspora tem que estar viva. E é por isso que eu, quando estive agora em Santa Maria, propus uma coisa que chamei já várias vezes, um fórum da diáspora açoriana. E não é para ninguém ser eleito, não é para ninguém, portanto, a ter era basicamente o próprio governo dos Açores, com as instituições que existem, criarmos grupos de trabalho. Se há, portanto, eu conheço, e sei que o José Luís também conhece, e tu, Zé, tu também, eu conheço pelo menos meia dúzia de jovens aqui, nesta costa e na outra, que estão envolvidos em ciências ambientais, no estudo, portanto, do aquecimento do planeta, das condições climatéricas a mudarem, tudo isso, de origem portuguesa. Portanto, por que não criar
com um grupo dos Açores e um grupo de cá, grupos específicos de trabalho. Portanto, especialistas em turismo, que nós temos aqui, de origem portuguesa, gente que é especialista em turismo, para outras partes do mundo, não necessariamente para os Açores. Porquê é que não se pega nessa gente e faz-se dentro do fórum, um grupo ligado ao turismo dos Açores? E hoje em dia, como nós estamos a fazer os três aqui, um em Colares, outro em Livingston, mais ou menos, não é, Zé, tu onde estás, ou Turlock, e São José, ou no caso do José Luís até Fremont. Portanto, como é que nós também podemos fazer a mesma coisa? Ou seja, este grupo pode reunir virtualmente com uma agenda de trabalho dentro da sua área, porque eles não querem falar das coisas que nós os três estamos aqui a conversar, mas sobre a sua área específica da agricultura, da tecnologia, da ciência, das artes. Nós temos magníficos artistas de artes plásticas que podiam reunir com os artistas de artes plásticas dos Açores e até ter uma saída para alguns que, coitados, fazem coisas tão boas, mas ninguém compra as obras deles. A não sei se o governo ou uma Câmara Municipal compra uma obra aqui e acolá. E quem diz isso também diz a outra questão. A questão que o José Luís trouxe, a questão de conhecerem a diáspora. Por exemplo, aqui, só para terminar esta minha parte e voltar ao Zeto, é o seguinte, é que um dos melhores romances da ruralidade, não é de uma cidade, mas da ruralidade açoriana na Califórnia, é do Anthony Barcelos, que morreu recentemente. O Anthony Barcelos tem um romance chamado Land of Milk and Money, que é sobre a ruralidade californiana dos açorianos. Esse romance, não precisava ninguém dizer, esse romance devia ser traduzido para português, porque em inglês, obviamente, mas até podia ser dado em inglês nas aulas de língua inglesa no high school, nas escolas secundárias em Portugal, não, obviamente, e particularmente nas universidades. Mas para que fosse para que tivessem acesso, nós precisamos também, como está-se a fazer um esforço para se traduzir literatura açoriana para inglês, eu acho também que devemos pegar em gente como o Anthony, eu não quero mencionar nomes para não ofender ninguém, mas poetas que nós temos, portanto, que só escrevem em inglês, e outros romancistas, e traduzido para português, porque falta, de facto, aos Açores esse conhecimento da diáspora. E muitas vezes, e agora passo ao Zeto, muitas vezes, Zeto, a minha perspectiva, e sei que isto vai melindrar muita gente, e até talvez beliscar algumas pessoas, mas não faço, portanto, faço com muita ponderação, porque tenho visto muitas vezes a diáspora, como disse o Zé Luís, e tu também, Zé, está um bocadinho distante dos Açores, porque a imigração parou há 40 anos, não é? Em termos significativos, mas também, muitas vezes, aquilo que eles veem que vem da diáspora tem pouca qualidade. E, portanto, os Açores hoje não são os Açores de há 50 ou 100 anos atrás. Há coisas com muita qualidade nos Açores. Há algumas até vindas da Europa também, não é? Obviamente. Mas há coisas com muita qualidade. E muitas vezes as coisas que vão lá em termos de... não têm qualidade. Outras têm, como por exemplo, nós temos, em termos populares, nós temos, nos últimos 2 anos, tivemos lá 2 marchas da Califórnia que tinham tanta qualidade como as de lá, ou mais ainda. Não é? Mas há outras coisas que fazemos com pouquíssima qualidade. Portanto, eu penso que nós também temos que nos esforçar um pouco mais e temos que focar isto mais em grupos de trabalho. Queria saber a tua opinião, Zeto, e a outra coisa que também queria saber da tua parte é que eu vejo na nossa diáspora, muitas vezes para que nós sejamos vistos de uma forma diferente nos Açores, também temos que ter outro comportamento. A gente gosta muito de ir aos Açores só para comer e beber, muitas vezes, não é? Aliás, e também para Portugal continental. Eu recordo quando eu estive no Congresso no Conselho das Comunidades Portuguesas, um amigo meu telefonou-me e deixou cá uma mensagem no quarto hotel antes de eu chegar, havia uma mensagem lá na recepção, dizia, quando chegares a Pita que é para a gente ir comer e beber, não é? Pronto, portanto, quer dizer, isto é a nível de Conselho das Comunidades Portuguesas. Portanto, qual é a tua opinião nesse aspecto? Haver também maior qualidade da nossa parte e outra abertura dos Açores, algumas ideias, porque eu penso que se a gente perder esta ligação, foi o que tu focaste no princípio, Zeto, a Califórnia será diferente, e a Califórnia portuguesa, a Califórnia açoriana, e vai ser muito mal para os Açores. Sim, vai ser mau. Vai ser mau para os Açores e vai ser mau para nós.
porque eu penso que se isso acontecer, a gente vai ficar fechados no nosso mundo e vamos criar os nossos Açores na Califórnia e ficamos cá e eles lá, não é? Provavelmente o futuro poderá ser esse. Quanto à qualidade, na realidade, sim, temos que ver que, repetindo o que disse, foram 2 marchas lá com grande qualidade, vai todos os anos uma filarmónica ser a filarmónica Das Transjoaninas. das Transmaninas, oficial, estava-me a faltar a palavra, oficial das Transmaninas, e qualquer uma delas toca tão bem como qualquer uma açoriana, não é? Portanto, nós apresentamos com qualidade, coisas com qualidade, mas temos de ter cuidado quando apresentamos. Também já foi lá danças de carnaval e tudo mais. Recordo-me quando ainda estava eu nos Açores, sem saber sequer que vinha para os Estados Unidos, quando ia uma dança da América lá, a gente ia aos salões à procura onde é que está a dança da América para ir ver os americanos a dançarem no palco, ok? Portanto, sempre me lembro de ser coisas com qualidade e nesse aspecto festivo ou cultural, eu penso que ainda estamos a manter mais ou menos um nível, ou tentamos manter, mas não podemos só ficar por aí, tem que ser mais. E depois vem a parte que o senhor falou, que é vamos lá para comer e para beber e para ir para as festas. Eu entendo que as pessoas vão de férias, não é? Também temos que ver. 99, talvez, e agora aqui um bocadinho da minha parte profissional, talvez 95% das pessoas que vão da Califórnia para os Açores é para férias. Portanto, se trabalhar um ano inteiro, a única coisa que não querem fazer é trabalhar lá. E, portanto, a mentalidade, sim, é essa, comer, beber e ir para festas e estar com a família e com os amigos, isso assim, eu até entendo. Mas, na parte da diversão, podemos sempre misturar um pouco e aproveitar que estamos na nossa terra natal ou na terra natal dos nossos antepassados e, por que não, tentar desenvolver outras coisas, projetos, ideias, ver outras coisas de outra maneira, no lugar de ir todos os dias para a praia tomar banho, pá, vamos ali a fazer aquele trilho da... sei lá, qualquer trilho lá da terceira, não é? Ver outras coisas, história, porque eu penso que neste momento as pessoas não vão à procura da história, não vão à procura do que aconteceu e tentar perceber até como é que desenvolveu a imigração para cá, como é que aconteceu, com registros e coisas de género. Portanto, ninguém quer perder tempo com isso. Portanto, gosto daquela ideia dos fóruns, acho que era excelente, acho que era uma maneira de avançar com muita coisa, mas na realidade, se vamos lá ou se vamos fazer alguma coisa para lá, ou se queremos mandar alguma coisa para lá, temos que ter muito cuidado porque na realidade a Europa, quando aconteceu a União Europeia, houve um boom na Europa toda, mas principalmente em Portugal e em especial nos Açores. Houve um boom e, como disseram e bem, passamos a ter de tudo, já existe um bocadinho de tudo lá, já não é preciso levar daqui nada porque já tem tudo lá. Portanto, quando a gente for para transmitir ou levar alguma coisa, temos que pensar 2 vezes porque eles provavelmente até podem ter lá melhor. E aí é uma questão da gente, quando levar a coisa certa, não é levar o tema certo, abordar de forma assertiva, coerente, e eu penso que passa por aí, porque senão é só mais um. No fim do dia, só mais um lá. Sim, e eu estava a pensar, e até, portanto, para termos algumas coisas práticas para além da questão de. Pode-se chamar aquilo que quisermos chamar, mas seria grupos de trabalho com gente especialista naquela área, Sim, sim. porque eu não tenho muito, portanto, eu não tenho qualquer interesse em estar junto de uma área que não conheço, não é? Até porque sinto mal, não é? Portanto, se há um grupo de cientistas de luso-americanos ou açores-descendentes que podem falar sobre os problemas do aquecimento do planeta, obviamente que podem ter também colegas seus, por exemplo, em São Miguel, onde se faz um trabalho excelente com a geotermia, quer dizer, portanto, há coisas a fazerem-se lá que ambos os lados podem aprender. Mas eu perguntar-vos uma ideia quando estavam a falar do campo de férias.
E por que não os Açores, José Luís como professor e Zeto como especialista no turismo. E por que não, nos Açores, durante o verão, por que não organizar uma espécie de mini campos de férias para jovens que vão lá com os pais, que estão muitas vezes lá 2, 3 semanas, não é? Naquela ilha, e por que não pegar neles num dia ou dois e fazer uma viagem, essa viagem que eles não vão fazer com os pais muitas vezes. A oferecer essa oportunidade era uma forma até de criar mais alguns postos de trabalho para jovens que não estão a dar aulas ou que não estão em aulas no verão e fazer uma espécie de grupo de que se chamemos dias de campo de férias, ou que o termo poderá ser encontrado muito giro, não é? Mas algo que, por exemplo, eu recordo quando todos nós, não é o teu caso, que ainda é jovem, mas quer dizer, que eu e o José Luís tivemos 2 rapazes e quando vamos de férias não nos importávamos nada deles estarem um dia também, portanto, lá a fazerem as suas coisas, não é? Eu estou-me a referir, não é crianças com 4 nem 5 anos, mas Claro, estou-me a claro. referir a jovens com 14, 15 anos, mesmo com 10 e 11, que podem, portanto, os pais deixavam na casa do povo X, Y ou Z, e há um programa que vai além daquilo que eles fazem, que é ir, no caso da Terceira Maturada, ou uma romaria em São Miguel, ou uma coisa. Quer dizer, ver uma coisa que tenha a ver com língua e cultura, obviamente, mesmo que tivesse que ser feita em inglês, mas algo, criar nos Açores espaços que fossem convidativos para pais que vão com filhos durante as suas 2 ou 3 semanas de férias e que não se importariam em ceder, digamos assim, os filhos durante um dia ou dois para terem uma experiência que os pais não lhes oferecem. E eu digo isto muito seriamente porque os nossos alunos que foram portanto, este ano, foram ver coisas na Ilha Terceira que eu prezo-me de conhecer bem, mas que eu nunca vi. Portanto, a herdade de produtora de leite de burra, não é? De jumentas do Marcos Souza. Outras herdades do Pimentel, na zona da Feteira, que é uma coisa assim muito moderna. Foram ver espaços muito interessantes que eu penso que seria uma forma também de se criar, de se aproveitar as férias que as pessoas estão a fazer nos Açores para dar-se aos jovens que lá vão uma oportunidade diferente. Obviamente, quem vai por 3 ou 4 dias não quer passar esses 3 ou 4 dias fora dos filhos, mas tu, Zé, tu que és, portanto, ligado ao turismo, que tens uma vasta experiência nesse aspecto, acho que a vasta maioria vai por 2 ou 3 semanas, no mínimo, não é? Sim, sim, e às vezes mais até. Ah, ah, na realidade, quando mencionei o campo de férias aqui hoje, quando eu apresentei a ideia, na realidade eu apresentei reciprocamente, não é? Eu apresentei a ideia daqui, mas também apresentei a ideia lá. E exatamente o que o senhor acabou de dizer, que era quando os imigrantes fossem lá de férias, havia sempre um campo de férias. Se quisessem colocar os filhos 2 ou 3 dias, podiam colocar, nem que seja para ir ver um museu, que os pais não vão ver museus. Se calhar eles também não têm interesse, mas ao menos vão ver a história. Olha, foram ver. Pronto, se gostaram, se não gostaram, mas ao menos tiveram aquela experiência. Um, uh, a ideia era boa e até a ideia que eu lancei depois, num futuro, era até ver o intercâmbio de crianças a irem lá para terem a experiência diferente daqui e os de lá virem cá para terem a experiência diferente de lá, não é? Portanto, o campo de férias eu acho que era muito interessante e volto a frisar que eu sei que a Luso faz aquele campo de férias. Mas eu penso que talvez não seja o suficiente, ou então se calhar começar com um e depois ver como é que corre, mas neste momento penso que era uma ideia que se podia pôr em prática, perdão, já no próximo verão, se houver um grupo de trabalho com vontade e que haja também a vontade do governo dos Açores em colaborar com isto. Volto a dizer, a colaboração é apenas uma ação de formação para pessoas daqui, de um professor lá e material didático, porque depois aqui nós conseguimos fazer acontecer as coisas.
Eu tenho a certeza absoluta que isto era um passo de enorme importância principalmente para a juventude aqui da Califórnia. Nós tivemos no campo de férias da Luz América Education Foundation há poucos anos, antes da pandemia, tivemos um acordo com o governo açoriano, que eles mandavam uma ou duas professoras, nesse caso eram professoras de inglês, que vinham ao nosso campo e que traziam todo tipo de coisas, mesmo para eles provarem de comidas e de queijos e tal, e depois davam aulas, apresentavam sessões que eram enormemente apreciadas pelos nossos jovens, porque é tal coisa, nós sabemos a realidade dos jovens açorianos é muito diferente da realidade dos que vieram cá quando jovens há 40 anos. E essa modernidade que lá existe e que nós também temos aqui, esse programa era muito bom. Isso era quando havia um orçamento maior, volto a dizer, eu não estou aqui para pedir nada ao Governo dos Açores, que eu sei que as coisas estão difíceis, mas essas ideias às vezes não é preciso muito, é só um pouco de boa vontade das associações e tentar fazer alguma coisa em conjunto. Eu concordo. Aliás, eu que não sou professor, não é? Tenho 1 milhão de ideias na cabeça que podia agora aqui mencionar todas, que eu penso que ia ser um sucesso no campo de férias. Portanto, e volto a frisar e a repetir, mas tem que ser, porque é a melhor maneira de os jovens, para além de interagirem uns com os outros cá, de interagirem com a nossa cultura, com a nossa língua, que o campo de férias seria uma semana ou 5 dias ou algo do género, mas com aulas em português de manhã, muito simples, bom dia, boa tarde, uma cor, um dia, um número. Portanto, eu penso que o potencial existe e penso que isso seria um sucesso, mas não podemos fazer sozinhos, infelizmente não. E eu tenho algum receio, honestamente, Zeto, portanto, porque eu já estou em idade de ser um bocado, de ter direito ter algum ceticismo, não é? Não gosto de ser, portanto, mas eu tenho alguma dificuldade se de facto se a comunidade quer isso, e a razão é que, portanto, Real Mar tem feito um trabalho extraordinário no ensino da língua portuguesa, porque é uma pequena cidade com muita gente de origem portuguesa e, portanto, tem feito um trabalho excelente. Mas nós olhamos para as aulas de língua e cultura portuguesas na Califórnia e todas elas, se não fossem os nossos irmãos mexicanos, nós não tínhamos aulas, não tínhamos alunos. Quer dizer, eu não dava aulas na universidade se fosse só para os portugueses. Eu tenho um curso de literatura açoriana, cultura, história e literatura açoriana, com 32 alunos, apenas 12, não, desculpe, 14, são de origem portuguesa. Portanto, eu teria 14 alunos em vez de ser 32, se não tivesse lá os hispânicos, os asiáticos e um afro-americano. Um, Muitas vezes nós temos comunidades que eu ouço que são comunidades na vanguarda, na Califórnia, sem cursos de língua portuguesa, sem uma escola comunitária, sem nada, e estão muito contentes como estão. E ninguém faz um esforço para isso. Portanto, eu não sei, às vezes, hum, eu penso que, e a própria Luso América, portanto, faz um curso, tem 40 e tal jovens, mas eu não sei, José Luís, não sei se a Luso América, em vez de um, fizesse 3 ou 4, se os enchia. Portanto, eu tenho alguma dificuldade, porque eu não sou, não, porque eu acho que é um mal também nosso, na minha perspectiva. Eu acho que as pessoas estão muito contentes e muito felizes na diáspora da Califórnia em irem à festa uma vez por ano ou 2 vezes por ano. E o resto, pronto, quer dizer, tem as suas vidas, os seus trabalhos. A malta nova tem os filhos no balé, e no piano, e no beisebol, e no soccer, e dessas coisas todas. E, portanto, não vai haver tempo para aquilo que a nossa geração e alguns idealistas como tu, da tua geração, querem fazer. Portanto, eu penso que cada vez mais não há tempo para isso. E não sei, eu gosto muito da ideia do campo de férias, mas acho que seria melhor serem feitos em altura de ano letivo. Ou seja, em que os nossos alunos estão na escola e os deles estão numa escola. Aliás, isso aconteceu já com algumas vezes, até uma com o comendador Manuel Guardiera, que trabalhou com
com a professora, portanto, Regina, que é a mulher do Presidente da Câmara de Angra, a Regina Menezes, e trouxe um grupo de alunos numa altura em que nós estávamos aqui em aulas. Okay? E eles estiveram nas nossas aulas, visitaram as nossas aulas, etc. E tal. Nessa altura do ano, talvez. Mas eu vejo a comunidade, e não é negativamente, eu acho que as coisas fazem-se coisas muito interessantes, mas eu acho que a gente está contentes com a festa, contentes com a comunidade como está, nada precisa ser melhorado e, portanto, isso aflige-me porque eu vejo-nos, se nós não mudarmos, eu vejo-nos daqui a 20 ou 30 anos a não termos a mesma comunidade. E podemos falar muito rapidamente sobre o Carnaval, por exemplo. Já tivemos esta discussão, aliás, tu participaste dela, em que as pessoas disseram, em que eu perguntei como é que vem o Carnaval daqui a 15 anos? E muitas pessoas disseram, isto foi há 2 anos, quando tivemos o Congresso do Carnaval virtual, como tu sabes. E as pessoas que fazem Carnaval na diáspora disseram, daqui a 15 anos acho que não vai existir, mas não estão a fazer nada para que ele exista, não é? Portanto, eu vejo as pessoas estão bem como estão e depois também inserem-se muito mais no mundo americano e o mundo americano com os filhos, hoje em dia, é muito diferente do nosso mundo, não é? Os nossos jovens, com 35, 40 anos, que têm filhos com 9, 7, 10, 8 anos, querem que os filhos tenham uma amálgama de conhecimentos e, portanto, eles estão, como eu disse, no balé, nessas coisas, no piano, no beisebol, nos grupos desportivos, no karaté, estão em todo esse mundo e depois não há tempo para as coisas portuguesas, não é? Eu penso que nós temos que olhar dentro do sistema escolar e pergunto também, porque tu estás envolvido em vários acontecimentos onde, de facto, a comunidade está muito mais forte, digamos a bem da verdade, é no norte do Vale de São Joaquim, em termos de festas e acontecimentos festivos, está muito mais forte no norte do Vale de São Joaquim do que está no sul, ou no sul mesmo da Califórnia, ou no norte da Califórnia, até porque tem vindo muita gente da zona da Bahia que se reformou e mudou-se, portanto, para a zona de Turlock e Mantique e essa zona toda, mas eu pergunto, acho que as pessoas estão felizes só com a festa que temos. Portanto, não sei se a gente também está aqui a bater no saguinho, como se diz popularmente em Portugal. Mesmo já para terminar, porque temos que terminar daqui a 10 minutos. Sim, vou Sem tentar sermos negativos, mas ao mesmo tempo. Isto é um problema esta pergunta, mas não, na realidade, voltando ao Carnaval, muito rapidamente, só para lhe dar uma ideia, estou aqui há pouco tempo, sei que de antes havia vários salões que abriam para o Carnaval, hoje em dia já não, e temos o exemplo de São José que já só tem um a abrir. Quando antes havia nem sei quantos. Sei que no Work chegou a abrir, sei que Modesto abria, sei que mais uns quantos, que agora não vou mencionar nomes para não errar, mas nós temos. Vou dar o meu exemplo. Eu, para ir ao meu ensaio, eu conduzo 1h30 para cima, 1h30 para baixo. Ou seja, estou 3 horas no caminho para ensaiar a dança. E depois estou na sexta-feira faço 2 atuações, no sábado faço 3 e no domingo faço 2, portanto 8 atuações. Sabe a pouco. Quando nós temos 80 salões, não é? Qualquer um deles com, ou pelo menos mais da metade, com condições para receber uma dança de carnaval. Portanto, eu penso que a comunidade está mais cómoda. Como diz, ficam contentes com a sua festa da freguesia, não é? Vamos chamar assim, e pouco mais. Portanto, o Carnaval ainda vai sobreviver uns anos. Se houver grupos, vai sempre haver pelo menos meia dúzia de salões que vão abrir e receber os grupos. Mas o povo também é que faz o Carnaval. Se não houver povo, não há Carnaval. E vamos ver o que é que vem por aí afora. Quanto às festividades, na realidade, o centro do Vale de São Joaquim é que está muito forte neste momento. Porque todas as cidades aqui à volta, todos têm a sua festa e vai até ao fim de outubro. Começa em maio, o Espírito Santo, e vai até ao fim de outubro. Portanto, é quase todos os fins de semana. Mas, como disse muito bem, no sul
no norte e também ali na zona da área da Bahia já está muito, muito, muito diferente. Já não é tão forte quanto era e as pessoas penso que também ficam desencorajadas. E também temos a questão do associativismo, que é para arranjar comissões para estas festas já é difícil. Porque são festas que requerem muito trabalho, tenham organizações ainda com bases que é difícil, não é? Porque é como o senhor disse, a gente recebe 2 ou 3 mil pessoas ali na casa, vou falar na Casa dos Açores, que é onde eu estou colocado, mas que sou membro, perdão, pertenço à direção, uh, nós para servir sopas temos que servir 2 vezes, a gente enche 2 vezes o salão, estamos a falar em 1.000 ou 2.000 pessoas que vão ali comer, pá, e não há, o custo é zero, não há um bilhete, não há nada, aquilo vão lá e comem. E as festas, para se aguentarem, têm que o esforço é redobrado dos membros da direção e de todas as pessoas que ajudam, não é? Não é só a direção, todas as pessoas que ajudam. Portanto, é um esforço redobrado, muito mais difícil e que já fica mais difícil depois de manter estas instituições, porque ninguém já não pode, como o senhor disse, a vida mudou, eles agora, os filhos vão para o karaté, vão para a escola, vão para aqui, vão para ali, vão para o futebol, vão para onde for. E os pais já não têm tempo para se dedicarem também a manter estas coisas. Portanto, vai ser difícil, as festas vão ter que, na minha opinião, já disse isso a muitas pessoas, já disse em várias reuniões até, as festas têm que haver uma reorganização da maneira que são feitas, não é dizer que para mudar a festa em si, mas da maneira que acontece, tem que haver uma alteração porque vai começar, uma acaba aqui porque já não há direção, a outra não quer pegar, e depois fica um presidente. Estás a ouvir? Eu estou a ouvir. Nós podemos só fechar somente. Não, na realidade, Zé Luís, aí na área da Bahia, tu tens visto isso muito, ou seja, organizações que já não existem, algumas que se esforçam para existir e outras que deveriam ter feito uma junção, não é? E não fizeram. Acho que as sociedades fraternais já nos deram essa lição. Portanto, que a PFSA é uma junção de 5 fraternais. A Luso, neste momento, também inclui a SPRSI, portanto, é também uma fusão. E para quando isso vai acontecer com os nossos salões? Quer dizer, é impensável que em algumas zonas, aqui na zona onde eu vivo, particularmente, por exemplo, e no norte da Califórnia, no sul, etc., ainda é diferente. Mas em outras zonas, eu penso que o futuro nos dirá, mas ou nós temos um grande centro português para o Condado X, por exemplo, ou 2 centros portugueses para o Condado X, em vez de 7 ou 8 ou 9 salões no Condado X, ou então nós vamos, portanto, alienar, acho, a nova juventude, os mais jovens, portanto, os adultos mais jovens, porque eles, na realidade, as carreiras hoje são exigentes. E, portanto, as pessoas, em vez de trabalharem menos na América, estão a trabalhar mais em termos de carga horária, muitas vezes, e depois também estão envolvidos em muitas coisas. Como é que tu vês aí nessa zona? Tem-se falado muito, particularmente na zona da Bahia, pela mudança de tudo. Aliás, começando com as aulas de português, não é? Que não tem o número que tinham quando tu estiveste no San Jose High School, e não tenho o número também de portugueses, ou seja, portanto, chegaste a ter talvez quase metade de português e metade de outras etnias, e neste momento, pelo menos o ano passado, o Luís Nunes disse que tinha na totalidade 10 alunos de origem portuguesa, portanto, mas há interesse de outros. Mas como é que tu vês a questão do associativismo nesse aspecto? A questão do ensino é mudanças demográficas que causam isso. Eu acho que enquanto nós insistirmos em querermos criar aqui, recriar a freguesia, a Festa do Espírito Santo, Filarmónica e tal, nós vamos alienar os nossos jovens, porque eles já falei disso muitas vezes. Temos que modernizar, atualizar as coisas para ser do interesse deles.
Eles vão para os comes e berços, as coisinhas e tal, mas eles têm um interesse muito mais vasto, não é? Por isso seria interessante essa junção de interesses com os jovens açorianos de lá, para fomentar exatamente a modernidade dos nossos jovens com a modernidade deles. Mas nós gostamos, nós de facto somos, nós açorianos temos que dizer isso, somos bastante pacatos, também somos bastante, nós não gostamos muito de inovar, gostamos de manter as tradições, que é muito bom manter as tradições, mas quando as tradições já deixam de dizer muita coisa aos mais novos e eles já não têm paciência nem tempo para organizar isso, as coisas tornam-se mais difíceis. Mas eu não tenho solução, simplesmente acho que temos que encarar a questão de uma maneira real. Os nossos jovens estão dispersos, não só geograficamente, mas culturalmente, etnicamente, estão muito misturados já. E já não têm o tempo de estar ali, aquelas reuniões, 5, 6 horas e fazer sopas e tal. Isso não vai acontecer. Poucos farão isso. Então nós temos que encontrar, se queremos manter uma identidade açoriana na Califórnia, temos que arranjar uma maneira mais eficaz de manter as tradições sem aquele peso que tudo isso acarreta para podermos continuar uma coisa que vem de trás que já de facto não é a realidade deles. Claro. Bem, eu quero agradecer-vos. A gente tinha prometido 1 hora e um quarto, já vos gastei mais do que 1 hora e meia do vosso tempo. Zeto, muito obrigado. Muito obrigado, sobretudo, por teres abarcado. Foi muito bom ver um jovem no Conselho das Comunidades açoriana. Espero que continues, apesar de lutar contra. E nós não tivemos tempo para falar do pouco número de votantes, mas pronto, será numa outra oportunidade. E não sei como é que se vai aumentar, porque todos estes problemas depois chegam à mesma solução, ou seja, todos eles chegam ao mesmo lugar. A internet e o Facebook não é uma coisa científica, mas porque vamos ter uma sessão na sexta-feira à tarde, às 5 horas, com várias pessoas de várias partes da Califórnia, e a Inês Geiras colocou no site que ela dirige, portanto, no Facebook, no grupo Portuguese Cultural and Social Events, que tem para cima de 10 mil membros, é um dos mais ativos. Ela colocou uma pergunta como é que são as festividades, como é que está a cultura portuguesa na vossa zona? E convido-vos, e eu estou a tirar fotografias e a tirar notas, convido-vos de facto a lerem. Não é uma coisa científica, mas é como as pessoas se sentem. E o que eu vi é que as pessoas ou fazem uma afirmação daquelas ligeiras, não é? Daquelas, como eu digo, trumpianas, não é? Que estão, portanto, a cultura está muito viva aqui nesta cidade, mas depois não nos dizem como é que ela está viva. Ou então dizem aquilo que a gente está a falar, que de facto há muita coisa, que deve haver mais junção, que deve haver mais modernização, que estão em lugares que não têm comunidade portuguesa e gostavam de ter coisas online, por exemplo, sobre Portugal, etc. Portanto, essa também é uma forma, é a gente usar as novas tecnologias para ouvir um bocadinho as pessoas. A última palavra é tua, Zeto, tu aqui és conselheiro de diáspora açoriana, muito obrigado mais uma vez pelos 4 anos que se aproximam agora em maio de 2025. Espero que possas candidatar. Se fores candidato único é muito mais fácil, não é? Não tens que concorrer contra ninguém, mas também com 24 ou 25 pessoas matriculadas, não vais ter grande, portanto, oposição. Obviamente, às vezes as pessoas podem, às vezes as pessoas não podem. Mas eu penso que estas coisas de Conselho das Comunidades Portuguesas, Conselho da Diáspora Açoriana, e mesmo estes fóruns que eu ando a propor, não são, com o devido respeito, não é para mim nem para o José Luís, nós podemos servir de mentores, aliás, não estou a falar para o José Luís, mas sei que ele faria um trabalho desses, de mentor, mas tem que ser os jovens a participar. Não vamos esperar ideias brilhantes e ideias novas de gente que está reformada ao caminho da reforma como eu, quer dizer, portanto, nós estamos aqui noutro papel, no papel de apoio, que é um papel que faltou à nossa geração. O José Luís sabe isso muitíssimo bem. Nós fizemos algumas coisas também, mas sempre com críticas, sempre alguém a cortar da casaquinha, sempre, 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 sempre. Mas nós íamos fazendo e tal. Agora, nós não queremos cortar da casaca de ninguém. Acho que é a tua geração, as pessoas que estão com 35 ou 45 anos é que precisam pegar nisto, ou menos até, 30 aos 45, é que precisam pegar nesta comunidade
e levá-la para o ponto que ela deve chegar. E nós, aqueles que querem e gostam de servir como mentores e ajudar, devem fazê-lo, e aqueles que só quiserem cortar da casaca, pois peguem umas contas e vão rezar. É mais ou menos isso. Bem, não sei se me vou recandidatar ou não, mas sim, termina em maio. Para lá rumamos, para lá veremos. Antes de mais, e que me esqueça, quero agradecer Sr. Denis Borges e Sr. José Luís pelo convite. Eu penso que estes painéis são de extrema importância e às vezes nem é dado o devido valor que estes painéis contêm de informação e de tudo o que fizeram. Portanto, parabéns, é de louvar isto. Quanto ao restante, portanto, olha, o Conselho da Diáspora vai continuar, com certeza. Eu não sei, volto a dizer, não sei se vou me recandidatar, mas se não o fizer, quem for o novo candidato terá todo o meu apoio, como é óbvio. Fique na bancada atrás, mas é sempre bom levar as ideias, as inovações. Eu estou só a mostrar aqui o Com site. certeza. E aproveito já que está a mostrar o site para todos os que estão a ouvir e que vão ouvir e ver. Este é o nome do website. Se forem ao Google e escreverem apenas Açorianos no Mundo, vão a este website. Quem quer ter informação do Conselho da Diáspora Açoriana está toda aqui. Tenho os conselheiros e tenho certos links úteis têm algum interesse. Portanto, para registarem não é muito difícil. Se tiverem alguma dúvida, podem-me sempre contatar que eu ajudo no registro. Nós somos 350 mil, portanto deveríamos ter muitos mais registados, mas eu entendo. De uma certa forma, era bom que as pessoas registassem, apelo que o façam, porque é importante, porque assim também ficam informadas. Apenas para dizer por causa das traduções estarem a morrer e isso tudo, muito rapidamente sobre nisso, e peço desculpa, Sr. José Luís. Como sabe, eu comecei a organizar uma caminhada há 4 anos atrás, uma caminhada à Nossa Senhora dos Milagres, se bem se recorda, Sr. Denis, e comecei com 5 pessoas. Se ainda fosse uma pessoa de lutar e dizer, não, isto aqui para a frente, e no primeiro ano tinha descido, tinha acabado, tinha terminado com aquilo. Este ano teve 65 pessoas numa peregrinação. Portanto, eu penso que tudo o que acontece aqui, se houver uma persistência e se houver uma vontade das pessoas quererem e lutarem, a América sempre foi conhecida como o país das oportunidades. Portanto, oportunidades não faltam, basta a gente querer. Eu penso que nós, açorianos, somos lutadores, somos trabalhadores, somos inteligentes, portanto, só temos é que querer. E com isto, despeço-me. Querer é poder, não é? Eu queria só que tu, só para, se não te importas, de dar os números, porque as pessoas podem ficar com a ilusão de que é só a Califórnia que tem 24, portanto, de pessoas inscritas, mas os outros estados também não estão muito melhor do que nós estamos. Não. Nesse aspecto, não é se a Califórnia tivesse 24 inscritas e Massachusetts tivesse 300, de facto era uma vergonha para a Califórnia. Por exemplo, Rhode Island com 70 ou 80 também seria uma vergonha para a Califórnia. E New Jersey, que também com o mesmo 30 ou 40, também seria uma vergonha. Mas se não te importas só dar os números, porque eles são números, quer dizer, que qualquer pessoa pode ver, não é? Obviamente, não é? Portanto, nós temos 24, mas os outros estados também não estão muito à frente, não é? São poucos, tinha aqui informação, deixe-me ver se eu ainda a tenho aqui à mão, tenho sim senhor, mas são poucos, são 13 num dos estados, Outro. o que tem mais são 42 e penso que é o Massachusetts. Rhode Island tem 13 e Connecticut tem pouco mais 20 também, e a Califórnia tem 24, portanto se nos Estados Unidos da América temos 1 milhão de açorianos, ter 100 inscritos é triste, só digo isso. Portanto, eu gostaria de ver mais pessoas inscritas, porque eu penso que é necessário, pelo menos para dar seguimento a isto, senão isto morre também, mais dia menos dia. É um projeto que nós talvez possamos lançar em comum com várias organizações.
Sim, Acho que deveria haver, de facto, através da internet, através das fóruns, sensibilização. uma reunião com as patronais e com algumas organizações que têm, portanto, grande pujança na comunidade e falarmos um pouco disto antes de chegarmos a maio de 2025. Era E, interessante. e nós, da Fresno State, com muito gosto, podemos liderar isso com as outras organizações que quiserem. Muito obrigado mais uma vez, Zé. Muito obrigado, José Luís. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, que tiveram a paciência de estarem connosco durante esta hora e 30 e poucos minutos. É sempre um prazer conversar com jovens. Zé continua firme e, aliás, com 60 e tal peregrinos, e tu, banco, não foi? Sim, sim, E tu, magoado numa perna que fui a no boa carrinho. maneira, açoriana a gente diz manco, não é? E tu, É verdade, estava manco e bem. Foi agridoce este ano, não é? Não poder, participar e não poder andar, não é? Mas correu bem, graças a Deus. Já temos é para o ano se calhar vai ser ainda maior o grupo, porque está aí a crescer e ainda bem, não é? Mas a logística já vai ser outra. pois, isso é que é interessante e ainda bem que terminaste. As coisas podem começar com só 5 ou 6 pessoas, mas depois podem ser construídas se fizerem sentido para as pessoas que querem participar. Muito obrigado mais uma vez a todos, muito obrigado àqueles que nos acompanharam. Às 7 horas teremos a nossa celebração, é algo extra no programa da Luz American Education Foundation. Será, portanto, pelas vias Zoom e também pelas páginas do Facebook. Estamos em cerca de 52, estamos em 52 grupos. Muito obrigado a estes grupos por estarem a divulgar. Vamos ter a nossa celebração de um dia importante hoje nos Açores. O 2 de outubro é o dia da Viola da Terra. E nós temos esse instrumento único, que é a viola da terra, por exemplo, dos Dois Corações de São Miguel e de outras ilhas, que é uma viola muito bonita, a viola terceirense regional, ou viola regional terceirense, que é de 15 cordas, como sabemos, e, portanto, é um projeto que nós temos e que foi gravado na universidade com 2 jovens nascidos nos Estados Unidos e que são exímios tocadores da viola regional e vão estar connosco para a celebração do dia de hoje, decretado pela região autónoma dos Açores, 2 de outubro, como o dia da viola regional, o dia da viola da terra, e nós vamos celebrar aqui na Luz América a partir das 7 da tarde. Muito obrigado a todos e até breve. Um abraço. Obrigado, Zé. Obrigado, José Luís. Obrigado. Um abraço.